Bom dia, pessoal. A gente vai fazer aqui um overview completo do Outlook, né? Tanto do Outlook Web, quanto também do Outlook que é instalado na máquina. Os dois Outlooks, eles são bem parecidos, então eu acredito que existem alguns rumores aí na internet de que a Microsoft deva acabar com esse Outlook que é instalado na máquina, mas não tem nada oficial. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá, pessoal. Primeiramente, como que eu faço para acessar o Outlook? A gente tem dois caminhos para fazer esse acesso. Tá, então, recapitulando, para acessar o Outlook, eu posso digitar office.com. Ele vai me abrir essa tela do Microsoft 365. Eu posso clicar em entrar e ele vai automaticamente me pedir o usuário e senha. Tá? Eu vou colocar aqui um usuário de teste que eu tenho. Quando eu clico em avançar, ele me pede a senha. E aí, quando eu clico em entrar, ele vai cair aqui no portal do acesso do 365. Essa tela que vocês estão vendo é uma autenticação de multifator. O que é essa tela? É uma autenticação depois da senha. Se o ambiente tiver com essa configuração habilitada, vocês vão ter um aplicativo no Outlook chamado de Microsoft Authenticator. E aí ele manda esse número na tela, e aí eu abro o Authenticator aqui na tela, ele aparece para mim uma telinha falando qual é o número que apareceu aí na sua tela. Eu digito o número e simplesmente dou sim, e ele faz a autenticação. E aqui a gente cai dentro do portal do 365, não basicamente dentro do Outlook, né? Para acessar o e-mail, aqui no canto superior da tela, do lado esquerdo, eu tenho esses pontinhos. O nome desses pontinhos é inicializador de aplicativos. Quando eu clico em inicializador de aplicativos, eu tenho todos os aplicativos que a licença do usuário tem acesso. No caso aqui, a gente está falando de Outlook, né? A gente vai clicar em Outlook e ele vai abrir o e-mail para você trabalhar justamente o que você faz no seu dia a dia, tá? Um outro caminho para fazer esse acesso é digitar direto a URL outlook.office.com. E aí ele já vai direto, sem eu passar por essa tela inicial aqui, ele já vai cair direto. Ele já vai cair direto nessa tela aqui, aonde ele mostra o meu e-mail. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá, perfeito. Então essa é a cara do nosso Outlook Web. Ela é bem semelhante ao Outlook instalado na máquina, não muda praticamente nada. As funções que a gente tem aqui, a gente também tem do lado de lá. No final também eu vou trazer o Outlook instalado na máquina, mas as funções que funcionam aqui também funcionam do lado de lá, tá? Com algumas funções bem específicas que é da aplicação mesmo instalada na máquina, mas que normalmente a gente não costuma utilizar, né? Então esse aqui é o meu e-mail, aqui eu tenho a caixa de entrada, e na caixa de entrada eu tenho aqui algumas pastas, eu tenho um rascunho, itens enviados. Toda vez que eu enviar um e-mail, ele vai vir direcionar uma cópia para cá, para itens enviados. Eu tenho os itens excluídos, então quando eu apago o e-mail, ele vem aqui para itens excluídos. Perdão, itens excluídos. Se eu apagar de itens excluídos, ele vem para uma outra pastinha chamado itens excluídos, que são essa pastinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo circular aqui. Um momento. Bem aqui, ó. Aqui eu tenho esse botãozinho chamado de itens excluídos, então toda vez que um e-mail está na caixa de entrada, eu excluo, ele vem para cá para itens excluídos. E se eu excluir de itens excluídos, ele vem para esse itens recuperáveis. Uma vez deletado de itens recuperáveis, você como usuário comum, você não consegue mais restaurar esse e-mail, a não ser que solicite isso por ação do administrador do Microsoft 365.
Então a gente tem duas camadas de lixeira. A gente tem a camada que vai para itens excluídos e depois vai para itens recuperáveis. Ok? Aqui na caixa de entrada, eu tenho essa abazinha que a gente chama de pastas, né? E a gente vem todas as pastas dentro. Aqui, se eu clicar com o botão direito, eu consigo criar uma nova pasta. Posso colocar aqui, por exemplo, secretaria, e salvar. E ele criou a pastinha aqui para mim. Eu posso pegar qualquer e-mail que está aqui na minha caixa de entrada, ou posso selecionar até mais de um, clicar, segurar e arrastar aqui para dentro. E esses e-mails eles são movidos para essa pastinha chamada secretária. Ou seja, os e-mails que estavam aqui na caixa de entrada agora estão numa pasta separada. São esses 3 e-mails aqui, chamado de secretaria. Eu tenho outra forma também de fazer esse movimento. Eu posso vir aqui de volta na caixa de entrada. Eu posso selecionar alguns e-mails. E aqui eu tenho esse botão, eu tenho essa barrinha aqui que ela está bem fina. Ela está bem fininha, mas aqui no final do canto direito, eu tenho essa barrinha aqui que ele deixa eu mostrar a opção clássica. Então eu tenho faixa de opção clássica e faixa de opção simplificada. A simplificada ela fica bem fininha. Se eu clicar nela, ela fica um pouco mais grossa e eu consigo ver com maiores detalhes quais são as opções que eu tenho aqui. Então, quando eu seleciono um e-mail, eu tenho esse botão aqui de mover. Veja que eu criei a pasta secretaria, ele já tem uma pasta aqui. Se eu quiser mover para essa pasta, eu posso já clicar direto nela. Ou também eu tenho esse último botão aqui, ó, de mover para uma pasta diferente. E aí ele vai me mostrar todas as opções de pasta. Se eu tiver mais de uma, ele vai mostrar todas as outras que eu tenho aqui. Por exemplo, eu posso mover para itens excluídos. E aí ele move aquele e-mail lá para itens excluídos. Beleza. Aí, como que eu mando um novo e-mail, né? Quando a gente está aqui em caixa de entrada, eu tenho o botão aqui de novo e-mail. Se eu tiver na barra simplificada, ele vai aparecer esse botão em azul. Se eu colocar ele na barra clássica, ele vai aparecer aqui em branco com o botão aqui do lado esquerdo escrito novo. Normalmente, os usuários estão mais acostumados a usar assim, tá? Clicando em novo e-mail, ele já vai abrir um novo e-mail. Aí eu posso digitar o nome do usuário qualquer, ele automaticamente ele já vai fazer a pesquisa dentro do catálogo de endereços da organização. Eu vou selecionar o endereço e eu posso colocar também um outro usuário com cópia, né? O que é o CC? Eu estou mandando um e-mail aqui para o Diego, mas todo mundo que tiver em CC também vai receber uma cópia do mesmo e-mail que o Diego está recebendo. Aí eu posso colocar aqui o assunto do meu e-mail e eu posso escrever, né, o corpo do e-mail para a pessoa e depois assinar. Se eu não clicar em enviar e apenas clicar em qualquer outra parte aqui da tela, por exemplo, se eu clicar em itens enviados, esse e-mail, se eu clicar aqui na caixa de entrada, veja que eu não consigo mais ver ele, mas esse e-mail ele não fica perdido. Eu tenho uma pastinha aqui chamada de rascunho, e aqui está o e-mail que a gente começou a escrever e a gente não terminou. Então, você pode clicar 2 vezes, ele vai abrir em tela cheia para você continuar redigindo o e-mail, ou ele vai ter na camada aqui do lado, né, o e-mail, tem o lapisinho aqui no alto da tela à direita, que você pode clicar em editar, e você consegue continuar escrevendo o seu e-mail normalmente, e você pode clicar em enviar. Uma vez enviado, ele sai de rascunho e ele vem aqui para itens enviados. E aqui fica o nosso e-mail. Quando eu vou mandar um e-mail, eu também consigo anexar arquivos diretamente do meu OneDrive, né? O que é o OneDrive? Quando a gente vê nesses 3 pontinhos aqui, eu tenho o OneDrive. O OneDrive, ele é um armazenamento na nuvem. É como se fosse o seu pendrive, só que ele está na internet. Então, aqui dentro de meus arquivos, eu tenho alguns arquivos. Por exemplo, eu tenho esse documento aqui que chama Contrato Futebol. Eu tenho esse documento aqui da Microsoft. Então, quando eu estou redigindo um e-mail, eu venho aqui em anexar
ele me dá três opções de anexo. Uma eu posso anexar do computador, então ele está indo na sua máquina, pegando um arquivo, vou pegar esse comprovante de indicação de depósito aqui e vou anexar. Então esse anexo aqui ele pegou na sua máquina, na sua pasta documentos. Eu também tenho a opção aqui de OneDrive. Quando eu clico em OneDrive, ele vai me mostrar todos os arquivos do OneDrive que eu tenho. Então, todas as pastas que eu tenho relacionadas ao OneDrive. Aí eu posso clicar em documentos recentes, posso clicar em arquivos, aí ele mostra todos os meus arquivos. Eu posso, por exemplo, pegar aqui o documento futebol e ele vai anexar esse documento no seu e-mail através de um link. Veja que ele não vai colocar o documento aqui em cima, ele vai colocar o documento aqui em formato de link. Então, quem recebeu o e-mail lá do outro lado e clicar nesse link, automaticamente ele vai abrir o documento já diretamente a partir de um compartilhamento do seu OneDrive. Uma outra forma de compartilhar é quando o documento ele está no meu computador, mas eu quero subir ele para o meu OneDrive para enviar por e-mail. Então eu posso vir aqui carregar e compartilhar. Clicando em carregar e compartilhar, ele pergunta qual é o documento que está na sua máquina que você quer compartilhar. Eu vou escolher esse documento aqui, esse de imagem, e clicando em abrir, ele vai perguntar, eu vou carregar aonde esse documento lá no OneDrive. Aí você pode alterar o local se quiser, ele vai mostrar todas as suas pastas. Vou colocar aí, por exemplo, em imagens e clicar em carregar. Ele vai carregar esse documento no seu OneDrive e automaticamente ele já vai colocar em anexo aqui como um link também. Se eu vir aqui no meu OneDrive, né, e clicar em imagens, pode ver que o documento, a imagem está aqui, ó, recém-carregada há alguns segundos. Voltando aqui para o Outlook, uma vez que o e-mail ele foi enviado, né, eu posso, por exemplo, vir aqui em itens enviados e eu consigo ler esse e-mail para quem eu mandei. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, a hora de envio, né, eu consigo ver para quem que enviou. Então, aqui a Adele, ela enviou para o Diego. E se tiver mais de uma pessoa em cópias, a gente consegue verificar tudo que está documentado aqui nesse e-mail, ele vai trazer para a gente em itens enviados. Pode ver que aqui à esquerda eu tenho alguns botões, eu tenho uma seta que aponta para o lado esquerdo, que ele está falando que eu vou responder esse e-mail. Então, se eu tiver um e-mail aqui na caixa de entrada que acabou de chegar para mim, eu tenho esses mesmos botões. Então, eu tenho responder. Então, se o Marcos me mandou um e-mail, eu posso responder esse e-mail, e aí eu estou respondendo somente para o Marcos. Eu tenho esse outro botão aqui, que é o botão de responder a todos. Então, se tiver mais de uma pessoa na cópia do e-mail, quando eu clico em responder a todos, todo mundo vai receber a cópia da minha resposta. Então, ele vai adicionar ali no campo para todos que estiver no campo para, e em cópia todos que já estiver no campo cópia, todo mundo vai receber uma cópia ali desse e-mail que vai ser enviado. E eu tenho também o botão de encaminhar. Eu recebi o e-mail e quero encaminhar essa mensagem para outra pessoa. É semelhante a quando você recebe a mensagem no WhatsApp e você quer mandar para outra pessoa. Você segura e vai em compartilhar. Aqui é a mesma coisa. É um campo de e-mail. Ele abre o campo do e-mail limpo para você redigir o campo para, e você pode colocar a pessoa que você desejar, né? O campo CCO, se for o caso. E aí o e-mail está aqui para ser enviado para uma outra pessoa que não está na cópia. Por exemplo, eu posso enviar isso aqui para uma pessoa que não recebeu esse e-mail, colocar aqui para seu conhecimento, e eu vou mandar aqui para o Alex. E o Alex lá do outro lado vai receber uma cópia desse e-mail. Eu tenho a possibilidade de, quando eu crio um novo e-mail, de colocar um e-mail em anexo dentro do novo e-mail que eu estou criando. Então, por exemplo, eu tenho esse e-mail aqui na caixa de entrada, eu posso segurar ele e arrastar aqui para dentro, e automaticamente ele pega esse e-mail e anexa aqui para mim. Então, a pessoa do outro lado, ela vai receber o e-mail que você escreveu, e no corpo desse e-mail, no anexo dele, vai ter um outro e-mail, que é uma outra TED, de uma outra conversa, que pode ser muito longa, né? Às vezes a gente tem um e-mail ali que está um assunto muito extenso, muito longo, já foi trocado vários e-mails,
e aí você consegue, se você só quer compartilhar esse conteúdo com alguma outra pessoa, você pode pegar esse e-mail e colocar ele em anexo dentro do seu e-mail e mandar para essa outra pessoa. E aí ela recebendo do outro lado, ela abre esse anexo, ela consegue ler todo o histórico do e-mail que foi trafegado ali dentro. Vou fechar aqui. Tem um serviço bastante interessante aqui dentro do Microsoft 365 que possa ser que seja útil, mas ele funciona com algumas características, que é a questão de você mandar um e-mail para uma pessoa e esse e-mail, você conseguir cancelar esse e-mail. Como que isso funciona, né? Primeira coisa, a gente vai mandar um e-mail para a pessoa, né? Eu vou selecionar aqui o Diego, vou mandar um e-mail chamado teste de cancelamento. Escrever aqui qualquer conteúdo e vou mandar o e-mail para o Diego. Aí, de repente, você percebe que esse e-mail foi mandado de forma incorreta, de forma indevida, para uma pessoa que não deveria receber. Você tem a possibilidade de tentar cancelar esse e-mail, né? Existem algumas condições para isso acontecer. Primeiro, a pessoa que recebeu o e-mail, ela ainda não deve ter lido o e-mail. E se for um e-mail para fora da organização, por exemplo, um Gmail, esse cancelamento ele ainda não é possível fazer, tá? Mas como que faz esse cancelamento, né? Você clica aqui em itens enviados, você clica no e-mail que você enviou, você dá duplo clique para ele abrir em tela cheia. Aqui no canto superior direito, eu tenho de novo aquela setinha que ela sempre expande, né, para a opção clássica. Quando eu clico em opção clássica, eu tenho esse botão aqui, ó, mensagem de recal. O que é isso? Ele vai tentar cancelar a mensagem lá do outro lado. Então, quando eu clico em mensagem de recal, ele me dá uma mensagem dizendo que se você cancelar essa mensagem, ela será excluída das caixas de correios de todos os destinatários. Ou seja, se tiver mais de uma pessoa na cópia do e-mail, ele vai tentar cancelar todos os e-mails. Ele pode conseguir cancelar alguns e pode não conseguir cancelar outros porque aquela pessoa já leu o e-mail. Então, no caso aqui, o Diego do outro lado, ele não leu o e-mail. Eu vou clicar em OK. E aí, o recal por trás na Microsoft, ele começa a acontecer. Automaticamente, a pessoa ela recebe um e-mail com o nome Office 365 Reports. Quando você abre esse e-mail, ele fala aqui, ó, sua solicitação de cancelamento de mensagem. E aí ele fala que você tentou cancelar uma mensagem descrita abaixo. Aí ele pede para você clicar no link para visualizar o resultado dessa tentativa de cancelamento. E ele fala aqui, ó, o assunto do e-mail e para quem que foi esse e-mail. Se tiver para mais de uma pessoa, ele vai mostrar. Ele fala aqui, ó, que se solicitado, faça login com seu endereço de e-mail e senha. Em caso de você abrir esse link aqui, tiver expirada a sessão e pedir para reautenticar, você precisa reautenticar. E ele fala aqui que quanto mais destinatários houver, mais tempo pode levar para essa tentativa de recal acontecer. Então, ele continua fazendo essa tentativa de cancelamento por até 24 horas e o relatório que fica aqui nesse link, ele fica disponível por 7 dias. Então, clicando aqui no relatório, ele abre o relatório para a gente. Ele fala aqui qual é o remetente, para quem que foi, o assunto, a data e a hora de envio e o total de destinatários. Aí, como eu falei, se tivesse 20 pessoas aqui, ele ia mostrar 20. E aqui a gente tem a mensagem que já foi recuperada. No caso aqui, se eu tivesse já aberto logo de cara, ele ficaria aqui com status de pendente. Quando ela é recuperada, ele muda aqui para guia recuperada. E aí eu vejo aqui que a mensagem, ó, ela foi recuperada com êxito. Então a gente conseguiu cancelar essa mensagem lá do lado do Diego. E quando ela dá falha, né, ele vem aqui para falha e aí ele vai te falar qual é o motivo da falha. Por exemplo, se for por uma mensagem externa, ele vai tentar cancelar lá, mas ele não vai conseguir até a data de hoje, né? Esse serviço só funciona para dentro da organização
e aí ele vai dar falha dizendo que é um destinatário fora da organização e não é possível executar essa recuperação de e-mail. Tá? Então tem essa possibilidade aí, ficando apenas atento aos requisitos, que é usuários dentro da organização e que o usuário do outro lado não pode ter lido o e-mail. Se o usuário tiver lido, provavelmente ele vai dar uma falha aqui com o detalhe, e no detalhe vai estar escrito dizendo o porquê que a mensagem falhou. Aí, no caso, provavelmente ele vai mostrar lá, explicando que provavelmente o usuário ele já fez a leitura da mensagem. Aqui dentro do calendário, dentro do Outlook Web, a gente tem algumas opções de configuração. Aqui no alto da tela direita, a gente tem esse botão de engrenagem, que ele traz algumas opções aqui, que eu vou mostrar para vocês que são as opções mais importantes, as que são mais utilizadas hoje em dia pela 98% aí da maioria das organizações. Começando aqui pelo campo e-mail, eu tenho esse botão aqui de anexo. Lembra que quando a gente anexou uma mensagem buscando lá do OneDrive, ou pegando esse anexo, esse arquivo dentro da sua máquina e carregando ele para o OneDrive para ele virar um link dentro do e-mail que você está criando, você pode também fazer isso de outras contas, como o Google Drive, né, o Box. Eu tenho essas aplicações aqui, o Dropbox, que também são aplicações de nuvem, semelhantes ao OneDrive, aonde você pode colocar os seus arquivos lá, e aí você consegue anexar os seus arquivos a partir dessas outras ferramentas aqui de terceiros, que não são contas Microsoft. Se você não quiser fazer isso, você pode desabilitar essa opção, tá? E aí ele vai tirar essa opção aqui de avisar quando uma mensagem pode ter um anexo faltando. Por que que pode ter um anexo faltando? Por causa do seguinte fato, quando eu clico em novo aqui em e-mail e vou em anexo e peço para ele carregar um arquivo do OneDrive e clico em compartilhar link, veja que ele está carregando aqui o arquivo. Ele fica ali girando até carregar o arquivo. Se eu clicar em enviar antes desse carregamento ser concluído, o arquivo não deu tempo de ser anexado no corpo do e-mail. E aí você clicou em enviar. Então esse e-mail, ele vai para a pessoa sem o anexo, porque você clicou em enviar antes de terminar o carregamento aqui. E aí essa configuração aqui é justamente para isso. Deixa eu fechar essas outras telas. Essa configuração aqui do Outlook, ela é justamente para isso. Ela vai te avisar quando o anexo está faltando. Então, se você mandou, ele vai te dar uma mensagenzinha lá. Você mandou a mensagem, você está tentando anexar do OneDrive, mas o anexo não foi porque não deu tempo ainda de carregar. Então, só fica atento ali no momento de criar o e-mail, na hora de carregar, esperar o anexo ser carregado por completo antes de clicar no botão ali enviar. Um pouco aqui embaixo a gente tem as questões aqui de resposta automática. Essa resposta automática aqui, ela permite que as pessoas fiquem sabendo, por exemplo, quando você sai de férias. Por exemplo, eu posso clicar aqui em habilitar uma resposta automática. Eu marco aqui a opção de enviar resposta apenas durante o período de tempo, e aí você consegue marcar aqui o período das suas férias, o dia e hora de início e o dia e hora de término. E a partir do momento que a pessoa mandar uma mensagem para você, ela vai receber uma resposta automática do seu e-mail. Eu tenho algumas opções aqui de configuração. Um pouco mais abaixo, você pode bloquear o meu calendário neste período. Ou seja, se você marcar essa opção, se você tiver de férias e marcar essa opção, nenhuma pessoa vai conseguir, por exemplo, te adicionar em alguma reunião do Teams. Por quê? Porque o seu calendário está bloqueado por causa das suas férias, e aí na resposta automática você marcou essa opção aqui de bloquear o meu calendário nesse período. Então, nesse período aqui, o seu calendário fica bloqueado e ninguém consegue te adicionar em nenhum evento. Eu tenho essa opção aqui de recuperar automaticamente novos convites para envios que ocorrem durante esse período. Então, você está de férias, mas você recebeu algum convite
né, ele vai recusar automaticamente. Você recebeu o convite para participar de uma reunião, dentro desse período que está aqui em cima, ele automaticamente ele vai recusar. Ah, não posso participar porque nesse período estou de férias, retorno tal dia. E também tem a opção de recusar e cancelar minhas reuniões durante esse período, né? Você ainda está trabalhando, não saiu de férias e você foi adicionado em uma reunião que vai cair justamente coincidiu no período que você está de férias. Então, quando você marca essa opção aqui, automaticamente ele já recusa e cancela todas as reuniões daquele período das suas férias. E aqui você pode colocar a sua mensagem de férias. Estou de férias. Favor encaminhar essa mensagem para tal pessoa que está sendo direcionada para tratar desse assunto durante meu período de férias. Aí você pode personalizar aqui sua mensagem da forma como você quiser, né? E você pode deixar marcada essa opção aqui, ó, enviar pessoas para fora da organização. Você consegue configurar uma resposta automática para pessoas de dentro da organização e uma resposta diferente para pessoas que são fora da organização. Então, se alguém de qualquer outro órgão, de qualquer outra organização mandar um e-mail para você, você também consegue personalizar a mensagem aqui diferente de uma mensagem interna aqui para sua organização. Eu tenho aqui a opção ainda de regras. Eu salvei, não era para salvar, para cancelar. Deixa eu ver se eu... Aqui em regras, eu consigo adicionar algumas regras dentro do Outlook. Por exemplo, a gente criou essa pastinha aqui chamada de secretaria. Eu posso vir aqui e criar uma regra, adicionar uma regra, colocar o nome aqui de e-mails da secretaria, e aí adicionar uma condição. Então, eu vou falar, toda vez que o e-mail vier de secretaria, eu não tenho nenhum e-mail aqui com esse nome, mas eu selecionar essa aqui, ó, servidores. Todos os e-mails que vier aqui com o nome, que vier de servidores@empresa.com.br, eu posso adicionar mais de uma condição, se for o caso, né, eu posso escolher aqui algumas opções. Por exemplo, eu tenho do campo de pessoas, e-mails recebidos para outras pessoas, né? Estou na linha do campo para, estou na linha do campo de cópia. Então a gente tem aqui algumas opções, a gente tem assunto, tem palavra-chave, tem marcadas com importância de confidencialidade. A gente consegue também selecionar questões de sinalizador, se tem anexo, se não tem anexo. Então aqui são algumas condições que você pode selecionar para criar sua regra. Então, todo e-mail que vier de servidores, eu vou adicionar uma ação. Qual que é a ação? Eu quero mover ela, por exemplo, para pasta, mover para uma pasta diferente, e eu tenho aqui secretaria. Então, todo e-mail, toda vez que chegar um e-mail para mim, de servidores, @empresa.com.br, automaticamente, em vez dele cair na caixa de entrada, ele vai cair nessa pastinha chamada de secretária. E aí eu tenho essas duas configurações aqui, parar de processar mais regras. Por exemplo, se você tem mais de uma regra, e aí ele passa pela primeira regra e você tem uma segunda regra que ele vai processar. Se tiver uma outra condição que aquele e-mail cair, ele vai processar esse e-mail também para cair naquela regra. E aí você pode desmarcar essa opção aqui. Então, toda vez que vier algum e-mail de servidores e é para mover para a caixa da secretaria, eu quero que fique aqui, então eu não quero que ele leia mais nenhuma regra além disso. E aí ele já cai direto lá na pastinha secretaria, e toda vez que você quiser ver os e-mails dela, é só ir lá na pastinha que você criou. E você pode marcar essa opção de executar a regra agora. Aí quando você clica em salvar, a sua regra fica criada aqui, ou seja, todo e-mail que eu receber, ele vai cair nessa pastinha aqui, em vez de cair na caixa de entrada. E aí a gente consegue criar várias regras aqui, né, com N condições, para você mover os seus e-mails de uma forma automatizada, sem precisar ficar clicando e arrastando.
Douglas, Sim, pode perguntar. onde a gente coloca a nossa assinatura padrão? Tem essa opção? Tem sim essa opção também. A gente vai chegar lá também, tá? Eu vou Bom, mostrar. obrigada. A gente tem aqui a opção aqui de armazenamento, aqui em geral, deixa eu descartar aqui, geral, a gente tem aqui armazenamento. O armazenamento, ele mostra o quanto o seu e-mail ele está cheio ou vazio, né? Normalmente, por exemplo, essa caixa aqui, ela é uma caixa de 100 gigas. Então, ela vai encher até aqui na frente, né? E aqui a gente tem o gerenciamento da caixa. Quanto que eu tenho de itens excluídos, quanto que eu tenho de caixa de entrada, de itens enviados na pasta secretaria, que é uma pasta personalizada que a gente criou, e quanto que a gente tem em rascunho. E aí aqui a gente tem o tamanho da mensagem, e aqui a gente também tem a contagem das mensagens. Em itens excluídos eu tenho 11 mensagens. E aí, quando o seu e-mail topar em 100% aqui, 99%, provavelmente você não consegue mais receber e-mails. Você vai conseguir enviar, mas vai chegar um momento em que ele não vai deixar nem mais enviar e nem receber. Por quê? Porque a caixa ela tá cheia. Então, a recomendação é sempre ficar atento a essa questão aqui de itens excluídos. Se é realmente um e-mail que você não vai precisar mais, exclui para ele não ocupar o tamanho total aqui da sua caixa. Apesar que 100 gigas é muito, mas eu já vi caixas por aí com 100 gigas, chegando a 99% aqui, e precisando apagar alguns e-mails para liberar o espaço dessa caixa. Apagando automaticamente, ele vai liberar espaço aqui na caixa de entrada. Então, esse espaço que está ali, ele é consumido daqui, ó, da caixa de entrada. Então, todo esse armazenamento que tem aqui, que está do lado da Microsoft, ele tem um limite, dependendo do licenciamento, até 100 gigas. Se for um licenciamento menor, como um F1, F2, é 200 mega. Oi, Douglas, uma pergunta. Sim. Meu nome é Gilberto, sou da Imegada Posto Gama. Na questão desse armazenamento, chegou a esse nível aí. Fora esse local de armazenamento, ele fica salvo também em alguma nuvem, em algum outro local, ou somente na memória do e-mail? Tá, tudo isso daqui que você está vendo do jeito que está, ele está salvo lá do lado da Microsoft. Ele não tem nada na sua máquina. A vantagem do Outlook Web é essa porque você pode utilizar o Outlook, se você precisar formatar a máquina amanhã, sua máquina morreu, você não perde nada porque isso está armazenado lá na Microsoft, não tem nada na sua máquina. Ok, vai ficar sempre na nuvem, no banco de dados, né? Sempre na nuvem, exato. Ok. Exatamente. Agora, quando a gente faz a instalação do Outlook instalado na máquina, né, que é esse Outlook aqui, né, esse Outlook aqui, ele comunica com a nuvem. Então, todo o e-mail que chegar lá, automaticamente ele sincroniza para cá. E todo e-mail que você mandar aqui, automaticamente ele sincroniza, vai lá para itens enviados. Então, aqui a gente tem os arquivos PST, que eles ficam armazenados na máquina. Então, toda vez que chega um e-mail na nuvem, o Outlook local ele baixa esse e-mail aqui para sua máquina e ele fica armazenado na sua máquina. Mas se você perder, a sua máquina morreu, você não perde nada. Por quê? Porque os seus e-mails estão todos aqui dentro do Outlook Web. Então, apesar de você ter o Outlook instalado na máquina, esse Outlook ele está o tempo todo comunicando com o Exchange Online, que é a ferramenta de e-mail. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se eu vou conseguir mostrar, não conseguindo desenhar aqui, porque a ferramentinha não está funcionando. Mas aqui embaixo está escrito assim, ó, conectado ao Microsoft Exchange. Isso significa o quê? Que o seu Outlook local, apesar de estar instalado na máquina, ele está comunicando com a nuvem o tempo todo. Então, se eu tiver o Outlook aqui instalado, né, automaticamente, se eu abrir o web aqui, enviar e receber e-mails, e você tem o Outlook instalado na máquina, automaticamente também ele vai cair uma cópia do lado de lá e vai baixar para sua máquina. Então você não vai perder nada. Tá respondido? Ok, Douglas, obrigado. Ok. Aqui a gente também tem a opção em calendário.
a gente tem a opção aqui de compartilhar calendário. Por padrão, o serviço da Microsoft, que a gente chama de Exchange Online, que é o responsável por esse serviço aqui de e-mail acontecer, ele tem um compartilhamento ativo por padrão, o compartilhamento de calendário ativo por padrão. Só que esse compartilhamento, ele é um compartilhamento que ele só permite ver se a pessoa está ocupada ou não está ocupada naquele determinado dia e horário. Eu não consigo, por questões de compliance, verificar qual que é a reunião que aquela pessoa está participando. A não ser que a organização queira mudar essa configuração, né, ela consegue fazer essa configuração, mas eu, por exemplo, eu consigo vir aqui e compartilhar o meu calendário com qualquer pessoa da minha organização. Eu posso inserir aqui o e-mail de qualquer pessoa, e aí ele vai buscar, eu quero que essa pessoa aqui veja o meu calendário, quero de tudo que eu estou participando, eu quero que ele veja o meu calendário. E aí aqui ele pergunta qual é o tipo de permissão que você quer dar no seu calendário para essa pessoa ver. Eu quero que ela exiba quando estou ocupado, eu quero que ela pode exibir os títulos e os locais, ou pode exibir todos os detalhes, e aí ela vai poder ver tudo do seu calendário, dia da sua reunião, qual é a reunião que você está participando, quando é que você está livre, quando que você não está, e também a opção de editar. A pessoa vai conseguir editar alguns eventos dentro do calendário de outra pessoa. Aí eu clicando aqui em compartilhar, a pessoa do outro lado, ela recebe um convite falando assim, Douglas tentou compartilhar o calendário dele com você. Aí vai ter um botãozinho lá de aceitar e automaticamente você vai ter permissão no calendário daquela pessoa. Eu tenho a opção aqui também de publicar um calendário. Quando eu venho aqui em publicar um calendário, aqui ele está sempre pegando o meu calendário, tá? Quando eu venho aqui calendário, é sempre o meu calendário. Então, quando eu publico o meu calendário, eu tenho também as mesmas opções, né? Exibir quando estou ocupado, exibir títulos e locais, exibir todos os detalhes. E quando eu clico em publicar, ele te entrega duas URLs. Uma em formato em HTML e a outra em formato ICS. Por exemplo, se eu tenho uma caixa de recursos, né? Que é uma caixa de e-mail que ela é vinculada a alguma sala de reunião. E aí, esse calendário, ele precisa ficar visível para todas as pessoas dentro da minha organização. A gente pode publicar esse calendário e você pode pegar essa URL aqui e deixar ela publicada ou dentro da sua intranet ou da internet mesmo. Elas podem ser acessível da rua. Aquele ainda não está publicado para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Está faltando copiar. Agora sim. E aí ele abre o calendário dessa forma aqui. Você consegue ver todos os eventos da pessoa ou da sala de reunião ou do equipamento, caso seja um calendário de equipamento. Você consegue ver todos os dados da pessoa aqui, né, no calendário dela. E a mesma coisa o ICS, né? Você consegue pegar esse link aqui do ICS. E aí existem algumas aplicações do SharePoint que você pode vincular a aplicação ao SharePoint e colocar esse calendário dentro de um site do SharePoint para fazer essa publicação para toda a organização ver. Só um momento. Beber só uma água aqui, pessoal. Aqui do seu lado esquerdo, a gente tem alguns botões, né? O primeiro aqui é o que diz relacionado aqui toda a questão de criação, envio, recebimento de e-mail. E a gente tem aqui esse próximo botão, ele mostra para a gente o calendário, o seu calendário em si, né? Então aqui, por exemplo, se eu precisar criar, por exemplo, uma reunião para amanhã, eu posso clicar no meu calendário. O primeiro clique, ele seleciona o calendário. O segundo clique, ele me dá a opção de eu criar uma reunião. Eu posso expandir essa tela aqui, se eu quiser, para ficar melhor. E aí eu tenho várias opções aqui de configuração. Eu posso criar uma reunião aqui, por exemplo, de treinamento. Treinamento de Outlook. Eu escolho o dia e o horário. Se vai ser o dia inteiro. Se não vai ser o dia inteiro, ele me pergunta a hora. Se é o dia inteiro, ele nem pergunta.
O fuso horário, se eu precisar trocar, essa reunião, ela se repete ou não se repete? Esse evento, ele é presencial ou não é presencial, né? Se é uma reunião do Teams, eu marco aqui do Teams. Quando eu marco uma reunião do Teams, automaticamente ele vai criar um link que é o invite para as pessoas acessarem essa reunião nesse determinado dia e horário. Automaticamente ele ocupa o espaço aqui do horário nesse dia do meu calendário. Eu posso clicar aqui, segurar e arrastar para horários diferentes. Eu tenho duas bolinhas aqui também que eu posso arrastar, clicar na bolinha, segurar e arrastar para cima ou para baixo para estender ou aumentar ou diminuir esse horário. Eu tenho a opção aqui de para convidar os participantes, né? Eu coloco aqui todos os participantes que eu quero. Eu posso colocar, por exemplo, aqui o Alex como um participante opcional, né? E aí, quando eu clico em opcional, ele me dá a opção aqui, ó, de convidar participantes opcionais. Eu posso colocar aqui o Diego como opcional, mas o Alexa que está aqui na parte de cima, ele é um participante obrigatório, né? E aí eu tenho aqui os horários disponíveis para essa reunião. Isso aqui são horários sugeridos do Teams, tá? Toda vez que eu coloco um horário aqui, automaticamente ele me sugere alguns horários. Então, se eu quiser mudar para essa horário aqui de 14 às 17, automaticamente ele já muda aqui também no meu calendário essa opção aqui para este horário. Eu posso categorizar essa reunião. Então, aqui dentro do Outlook, a gente tem umas etiquetas. Essas etiquetas servem para você categorizar o seu e-mail por cor, né? Por exemplo, eu posso colocar essa reunião aqui como categoria roxa. No seu controle aí, o roxo significa tem algum significado. Então são reuniões aqui que eu vou participar diretamente com o secretário. E aí, tudo que tiver roxo, eu sei que é secretário. É basicamente isso, né? Para você categorizar com cores que você quer, e aí você consegue também gerenciar categorias. Quando você gerencia categorias, você vai para aquela configuração lá do Outlook, na guia geral, onde a gente viu e-mail, calendário. Aqui a gente consegue fazer essa categorização aqui de categorias. A gente tem as cores padrões, mas se você quiser, você pode criar uma outra categoria com qualquer nome, né? Posso colocar aqui, por exemplo, teste, e eu posso escolher a cor que eu quiser. E essa categoria aqui, ela vai ficar com a cor que você quer. A categoria está aqui embaixo. Se eu quiser, eu posso apagar. Se eu quiser, eu posso editar. Posso mudar o nome dela. Mudou para aprovado. E aí, automaticamente, a gente vai ter uma categoria aqui também chamada de aprovado. E você pode dar mais de uma categoria, né, para a mesma mensagem ou para a mesma reunião, para o mesmo invite que você está criando. Quando eu clico aqui em enviar, essa mensagem, ela vem aqui para o meu itens enviados. Então, ela já vem aqui com todas as categorias que eu criei, né? E como eu falei, ele já mostra aqui para você, vou abrir aqui para ficar melhor para visualizar. Ele já mostra aqui as categorias, eu posso apagar as categorias se eu quiser, né? E ele já coloca aqui a reunião do Teams, né? Se eu clicar, ele já vai direcionar aqui para abrir no Teams. Eu não vou clicar em entrar, né? Porque senão eu saio dessa reunião aqui de forma automática. Mas ele já entra aqui na reunião e você pode ingressar e aí entrar na sua reunião. E a pessoa também, né? Quando ela recebe o e-mail, ela tem a opção dela entrar na reunião através desse número. Então ela disca para esse número, aí ela vai cair numa URA, né, do Teams, e aí ela vai pedir qual que é o ID da sua reunião. Ele vai falar esse ID aqui, ele vai digitar. Depois que ele digita o ID da reunião, ele pede a senha. E aí, ao digitar a senha, ele consegue participar da reunião somente no modo de áudio. Então ele consegue entrar ali na reunião sem ser com vídeo e ouvir todo mundo falar também, sem problema nenhum. Alguma pessoa perguntou aí sobre a questão da assinatura, né? Quando eu clico aqui nesse ícone
da engrenagem. Deixa eu só lembrar aqui onde é que está a assinatura, pessoal. É coisa, Douglas, pode escrever a assinatura aí no pesquisar. Achei aqui, ó, é redigir, responder, aí tem nova assinatura. Ó, e-mail, né, aqui na engrenagem. Tem essa opção também, né, de pesquisar. E-mail, redigir, responder, aí tem aqui a assinatura. Eu posso criar aqui minha assinatura, eu posso criar mais de uma assinatura, se for o caso. E aqui eu tenho as configurações de assinatura. Então, por exemplo, aqui, o nome dessa assinatura será que é de empresa, aí eu posso colocar Douglas Oliveira, aí você coloca o cargo, né, o telefone. O telefone, você pode configurar essas opções aqui, pode colocar uma imagem, se for o caso, trazer a imagem da assinatura e colocar aqui. Você pode colocar como negrito, como itálico. Você tem a opção aqui, ó, de incluir um link para a página, para a minha página de reservas. Quando eu marco essa opção aqui, automaticamente ele coloca reservar um horário para se reunir comigo. A pessoa que receber o e-mail do outro lado, ele vai ver exatamente essa mensagem aqui. Se ela clicar nesse botão, é como se ela estivesse solicitando para você. Você pode se reunir comigo em tal dia e tal horário? Ela que vai escolher lá o horário, o dia e vai te convidar para se reunir com você. E aí você pode negar ou aceitar naquele dia e horário, se você estiver ocupado, falando nesse dia e horário eu não posso, aí você pode responder depois, propondo um outro horário e um outro dia, se for o caso. Para as novas mensagens, então, toda vez que eu tiver uma nova mensagem, qual assinatura que eu vou criar, se eu tiver mais de uma, né? E para responder, qual assinatura. Eu vou salvar essa assinatura aqui. E quando eu salvo, ele já deixa eu escolher aqui a assinatura, né? Então, para as novas mensagens, eu quero usar essa assinatura aqui para responder também. E vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, se eu já clicar aqui em novo e-mail, ele já traz minha assinatura aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse link. O Diego, quando receber a mensagem lá do outro lado, ele vai receber exatamente assim. Se ele clicar, ele vai cair nesse booking aqui da Microsoft. E aí você vai escolher um tipo de reunião que você quer com a pessoa que ela te mandou o e-mail. Eu quero que ela... Será que ela pode reunir comigo dia 5, nesse de horário aqui de 13 às 14 horas? E aí você clica em enviar. E aí a pessoa, que no caso aqui é a Adele, né, vai para esse e-mail aqui da Adele, que você pode colocar alguma mensagem e pedir uma reserva com ela, né? E aí ele vai mandar um e-mail lá para ela. Aí tá falando aqui, ó, reservado. Por que que ele já deu reservado? Porque lá na Adele ele já percebeu que o calendário dela tá disponível. Então, estando disponível, né, ele meio que já agenda de forma automática. A Adele, ela recebe um e-mail aqui, né, uma nova reserva, ou seja, ela já tem o horário e dia aqui, e ela fala que ingressar no compromisso. Mas aí a pessoa pode responder falando, né, que nesse dia e horário eu tive um imprevisto e não vou conseguir mais. Vamos remarcar essa reunião. É bastante interessante essa questão aqui. Nunca vi ninguém usar, tá? Essa opção aqui de reserva, mas é uma opção interessante aí que pode ser utilizada, que é essa questão aqui do booking da Microsoft. E aí, na questão da assinatura, se eu quiser, eu posso clicar, criar uma outra assinatura. E aí eu posso colocar aqui em assinatura 2. Redigir tudo que eu preciso. E aí eu, por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, que para responder encaminhamentos, eu vou usar a outra assinatura. Eu tenho alguns formatos aqui que eu posso usar. Sempre mostrar CCO. CCO é cópia oculta. Quando você vai no campo para, você consegue ver a pessoa, né? O campo D, vocês também conseguem ver de quem que está vindo o e-mail, para quem está indo e com cópia para quem está recebendo essa cópia. O CCO é uma cópia oculta.
Ou seja, quem está recebendo não sabe que que existem outras pessoas em cópia oculta. E aí você consegue marcar essa opção aqui para mostrar sempre essa opção. Se você quiser colocar uma outra pessoa dentro daquele e-mail, mas que as outras pessoas não fiquem sabendo que existem outras pessoas em cópias ali. E aí você pode redigir em formato HTML ou em texto simples, né? Recomendação é sempre HTML, e aqui tem a fonte que você pode usar. Tem algumas fontes da Microsoft aqui. E aí você tem o tamanho também, o negrito, itálico, né? Responder a todos, né? Escolher sua resposta padrão quando você vai responder a todos. Você tem a opção aqui de responder e responder a todos, aí ele vai trazer. Quando você clicar em responder a todos, ele vai trazer essa assinatura 2, mas quando clicar em responder, ele vai trazer a assinatura 1. Você consegue diferenciar isso aqui, né? Para responder resposta de encaminhamento. Se eu salvar aqui, ele já vai me dar a opção de 2 assinaturas, né? Assinatura 2 e assinatura empresa. Então eu posso selecionar para novas mensagens aqui e para respostas aqui. E aí quando você vai lá embaixo, né, para responder a todos, essa assinatura aqui, ele vai trazer esse comportamento aqui quando você selecionar essa opção aqui de responder ou responder a todos. Você tem a questão aqui de visualizar links de e-mail. E quando você abre uma mensagem, ela contém um hiperlink, né? Ele adiciona um link na mensagem, ele insere uma pré-visualização do site. É como se você, por exemplo, colocar um link do YouTube, ele vai provavelmente mostrar ali a capa do vídeo do YouTube para você, se você quiser ver isso. Estilo de vínculo, né? São controles como os links, eles são tratados dentro aqui do Outlook. Ele te dá a opção de você ajustar uma configuração de link de sua preferência. Se você deseja ver o Loop é um aplicativo da Microsoft que ele funciona mais ou menos como um to-do. E aí você consegue ver esse componente vinculado ao Loop. Voltando aqui do meu lado esquerdo, eu tenho as opções aqui de contato, né? Esses contatos aqui são diferentes desses contatos aqui, né? Quando eu venho aqui em novo e-mail, eu tenho vários contatos aqui. Esses contatos aqui são os contatos da minha organização global. A gente chama isso aqui, tecnicamente, de Global Address List, né? A lista de endereços, um catálogo de lista de endereços. Essas aqui são os endereços da sua organização. Então, toda vez que entra um e-mail, um funcionário novo, esse funcionário recebe um e-mail, automaticamente ele entra nessa lista aqui. Quando a gente vem aqui em contatos, esses contatos aqui são meu. Por exemplo, é igual os contatos que eu tenho no meu telefone, né? O Marcos tem outros contatos no telefone dele. Então, aqui são os seus contatos pessoais que você pode criar dentro do Outlook. Então, você vindo aqui em novo contato, você pode dar o nome para a pessoa, você pode colocar o e-mail da pessoa, né? Se for um e-mail externo, por exemplo, @gmail.com ou de uma outra organização. E aí você tem alguns campos aqui para preencher. Você tem o telefone, você pode preencher, né? Você pode preencher o nome da empresa. O nome da empresa da pessoa, e você pode ir criando, né, o seu contato aqui e colocar uma anotação se quiser. Quando você clica em salvar, esse contato ele fica disponível aqui para você. Então eu tenho o contato aqui do Douglas. Então toda vez que eu vier abrir um novo e-mail, clicar em novo e-mail aqui e digitar Douglas, ele ainda não está trazendo para mim porque demora um pouquinho, tá? Mas ele já começa gmail.com. Então esse douglasgmail.com aqui só eu que consigo ver. Nenhuma outra pessoa da organização consegue ver, porque esse contato é um contato meu, não é de outra pessoa. Então você pode criar aqui vários contatos, quantos contatos você quiser. Se quiser, você pode também clicar nesses 3 pontinhos aqui e editar o contato. Pode colocar uma imagem para o seu contato, se for o caso. Você pode excluir o contato, e aí ele é deletado. Você pode adicionar, importar contatos. Se você tiver um arquivo CSV, e você pode pegar esse arquivo e importar os seus contatos. Por exemplo, você tem
uns contatos lá no seu Gmail. E você pode exportar um arquivo CSV lá, por exemplo. E aí, quando você trazer esse CSV para cá, você procurar esse CSV e pedir para importar, automaticamente ele vai importar todos os seus contatos aqui de uma única vez, sem a necessidade de você ficar criando um por um. Lista de contatos, né? Eu posso criar uma lista, por exemplo, eu posso colocar aqui lista de aniversariantes de julho. E aqui eu vou adicionando as pessoas que fazem aniversário no mês de julho. Posso adicionar várias pessoas aqui, colocar uma descrição e criar uma lista. Toda vez que eu for mandar um e-mail para essa lista, todo mundo que faz parte dessa lista aqui, ela vai receber lá o e-mail que você mandou, por exemplo, como é aniversário de julho, chamando todo mundo para fazer as comemorações do aniversariantes ali do mês de julho. Você pode também vir aqui, toda vez que você exclui alguma lista, algum contato, ele vem para essa parte aqui de excluídos. Então, se você excluir e se arrependeu, não era para ter excluído, você pode vir aqui ainda excluir. Mais uma vez excluído daqui, aqui você não tem mais como recuperar. Aí você tem que criar novamente. Membros, proprietários. Aqui são as questões de grupos, tá? Dentro do Microsoft 365, a gente consegue criar grupos. Normalmente, as organizações elas costumam bloquear isso daqui. Porque, por exemplo, se eu for aqui e criar, aqui eu acho que aqui é o novo grupo, né? Ele vai vou colocar um grupo aqui de aniversariantes. Aí ele vai dar um e-mail para esse grupo, ele valida se esse grupo aqui ele tem um e-mail. Como não tem, ele validou que esse grupo vai ter o e-mail chamado aniversariantes, @empresa. Você vai colocar uma descrição. E esse grupo, ele é o quê? Quais são as configurações desse grupo? Você pode colocar esse grupo como privado ou como público. O privado, somente os membros que são aprovados para entrar nesse grupo têm acesso a ele. E o público, qualquer pessoa da sua organização, ela vai conseguir ver o conteúdo desse grupo. E aí, quando você cria esse grupo, para quem é o administrador, o cara da TI lá do outro lado, automaticamente para ele vai aparecer um grupo lá, que foi criado por algum usuário. Aí eu posso adicionar os membros que fazem parte desse grupo. Então vou adicionar aqui o Diego e vou adicionar esse usuário aqui, Stalwalls e Adele. Então, quando eu clico em adicionar, automaticamente essas pessoas aqui elas vão receber um e-mail falando: você foi adicionado a tal grupo. Então eu tenho um grupo chamado de aniversariantes e dentro desse grupo aqui fazem parte algumas pessoas. Ele ainda não carregou aqui a visão geral, demora um pouquinho. Quando se trata de nuvem, ele demora um pouquinho para as coisas ir acontecendo, tá? Alguns minutos, às vezes até dependendo do que for, às vezes até algumas horas. Então ele mostra aqui, por exemplo, né, que nesse grupo aqui, ó, grupo privado, ele tem 2 membros, ele tem a Adele e tem esse Isaías aqui. E aí, para quem administra do outro lado, como eu falei, esse grupo aparece lá na administração do Microsoft 365. Então, precisa-se ter uma gerência dentro desses grupos, né, que são criados na organização. Tá? Eu também posso excluir, editar, né, o grupo, se for o caso. Eu posso mudar as configurações aqui, era público, agora vai ser um grupo privado, né, e posso excluir o grupo. E aí você marca que está ciente da exclusão, e aí esse grupo ele é deletado. E aqui embaixo a gente tem alguns diretórios, que são diretórios do próprio Outlook, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho sala de reunião. Então, dentro do Exchange Online, que é o serviço de e-mail, que faz tudo isso daqui funcionar, eu consigo criar uma caixa de e-mail para uma sala de reunião. Então, se eu tiver sala de reunião, ele vai mostrar aqui para mim. Então, se eu quiser marcar uma reunião na sala 02, que é uma sala física, né? Uma sala de reunião chamada 02, e eu quero marcar uma reunião
nessa sala, eu vou no calendário dessa sala e solicito uma reunião, e essa reunião ela pode ser aprovada ou negada dependendo da disponibilidade da sala naquele dia e horário. E aqui ele vai mostrar para a gente aqui todos os usuários da organização, lista de distribuição. Lista de distribuição é mais ou menos o mesmo conceito do quando você vai mandar um. Ali no WhatsApp você tem a questão de mandar várias mensagens, uma única mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Aqui o conceito é o mesmo, né? Você manda um e-mail para uma lista e ele sai replicando esse e-mail para todos os membros dessa lista. Então, se eu mandar um e-mail para aniversariantes, ele vai mandar uma cópia para a Adele, vai mandar uma cópia para o Diego, vai mandar uma cópia para o Douglas, uma cópia para o Grade, um para o Alex, outra para Henrietta. E aí ele sai distribuindo cópias desse e-mail. Isso é um conceito de lista de distribuição. Se você tiver contatos, ele vai mostrar todos para você aqui. Todos os grupos que você faz parte, ele vai mostrar aqui também. Né? Aqui é o nosso catálogo de endereço. E questão de pasta pública, que normalmente isso aqui não é tão utilizado. Eu também tenho um botão aqui em contatos. Eu tenho esse botão aqui, ó, de gerenciar contatos, aqui em cima. Então, ou posso clicar com o botão direito, em alguns lugares eu consigo criar alguma coisa clicando com o botão direito, outras eu já tenho o botão direto aqui, né, para criar ou importar. E aí, criando ou importando, eu consigo fazer outra. Ele habilita todos esses outros botões aqui quando eu tenho um contato já criado. Né? Eu posso adicionar esse contato como favorito, né? Eu posso gerenciar aqui, aí eu posso vir e exportar mais. Alguma dúvida até aqui, Bruno? Oi, Douglas, por aqui não, tô tranquilo. Ok. E aqui, à direita ainda, a gente tem essa opção aqui, ó, que é o To Do. O To Do ela é uma aplicação da Microsoft para a gente trabalhar um pouco ali com tarefas, né? Provavelmente a maioria de vocês já deve conhecer, mas a gente tem a opção aqui do meu dia. Ele está preparando aqui uma lista. Como esse aqui é um ambiente de teste novo, ele está carregando algumas coisas, ele pode demorar um pouquinho. Ele não está deixando eu criar aqui. Está provisionando aqui o ambiente ainda. Beleza, agora sim. Eu tenho aqui, por exemplo, tarefas, né? Eu tenho aqui o treinamento Outlook, né? Que foi aquilo lá que a gente criou. E ele já aparece aqui de forma automática. Então, ele já está falando aqui que eu estou atrasado para essa tarefa aqui de treinamento Outlook, que a gente criou num horário, né, bem próximo aqui da nossa reunião. Relatório de cancelamento de mensagem, né, aquela mensagem que a gente tentou cancelar, ele já criou uma tarefa aqui para mim. Então, automaticamente, eu posso marcar essa tarefa aqui como concluída. E aí eu posso adicionar uma etapa dentro dessa tarefa, eu posso adicionar ela ao meu dia, eu posso lembrar em um determinado horário e dia, né? Escolher uma data, se for o caso. Eu consigo adicionar uma data de conclusão. Essa tarefa, se ela se repete ou se não repete. A categoria, né, dessa tarefa, de cores, se você quiser adicionar algumas cores. E se quiser, você pode adicionar algum arquivo a essa tarefa. Posso mudar a forma de visualização aqui. Eu tenho em formato de grade, em formato de lista. Eu posso imprimir essa lista aqui também. Eu tenho as tarefas que podem ser planejadas, que são aquelas tarefas que eu posso adicionar para uma data futura, por exemplo, aqui na próxima semana, né, eu posso criar, adicionar, me lembrar uma tarefa, ela se repete ou ela não se repete, e aí eu posso adicionar a tarefa.
E a tarefa ela é adicionada, ela está aqui com o dia e o horário que eu coloquei, e aí eu tenho todas as mesmas configurações que eu tenho lá na outra tarefa. Atribuídas a mim, quando um gestor ele atribui uma tarefa a um determinado funcionário que está ligado ao setor dele. Ele consegue atribuir, né, algumas tarefas ali para algum funcionário executar aquela tarefa naquele determinado dia e horário, aí ela vai aparecer aqui, né, o gestor ele cria a tarefa e atribui lá do lado dele, e aí na hora de atribuir a tarefa, ele atribui para aquele funcionário lá que ele quer entregar essa tarefa. Automaticamente, quando eu volto aqui no meu Outlook, eu fechando. Aqui no alto da tela, eu tenho esse botãozinho aqui, que são as mesmas tarefas que é o To Do. Então, eu tenho aqui o meu calendário, que ele mostra aqui com todas as minhas atividades do dia. E eu tenho aqui também o To Do. Quando eu clico em To Do, ele vai mostrar, tá aqui, a minha tarefa é estudar, eu posso marcar como concluída, eu posso mover ela para baixo, posso colocar ela como favoritas, eu posso mostrar as concluídas, que está aqui embaixo, você consegue visualizar por aqui também, dentro do próprio Outlook. Eu acho que tem uma função que eu consigo pegar esse e-mail aqui, por exemplo, e arrastar para dentro de uma tarefa. Ao adicionar como evento, né? Eu adiciono um e-mail como um evento. Automaticamente ele já traz para mim, no caso ali era uma reunião, o relatório, né? O relatório de entrega lá de mensagens, automaticamente ele gera aqui para mim. Deixa eu pegar um outro e-mail aqui. Adicionar ele como tarefa. Ele já fica aqui para mim, ó. All Company é um e-mail que foi adicionado, tem alguma atividade dentro desse e-mail aqui. Em vez de eu criar a tarefa, eu pego o e-mail e arrasto ele para adicionar ele como tarefa, e aí ele já cria aqui para mim. E aqui, ó, pode ver, ó, que eu acabei de receber um e-mail, e a Adele, que é esse usuário aqui de teste, ela ingressou nesse grupo aqui. E aí, automaticamente, ela recebe um e-mail. Recebe um e-mail de que ela foi adicionada a algum grupo. Eu acredito que de Outlook, né, de Outlook Web, seria essas configurações. E aí agora a gente parte aqui para o Outlook, que é um Outlook instalado na máquina.